Juros, inflação e o bolso dos brasileiros, elementos que se entrelaçam na dinâmica econômica do país. No TV Câmara Entrevista de hoje, vamos falar sobre a alta da taxa Selic, entender os motivos por trás dessa decisão e quais os reflexos para o consumidor. E quem nos acompanha nesta discussão é o economista Luiz Carlos Laureano da Rosa. Olá, seja muito bem-vindo ao TV Câmara Entrevista de hoje. Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar aqui neste momento. Para a gente começar a nossa discussão, eu queria que você explicasse para a gente o que é a taxa Selic e como ela influencia no nosso dia a dia, tanto para quem não investe nem tem uma empresa. Ela é importantíssima. Às vezes as pessoas escutam falar e aí nem ligam para taxa Selic, mas ela vai influenciar em toda a população, todos os consumidores. Então essa taxa Selic é uma taxa básica de juros, que é utilizada em todo o país. Então, realmente o que você falou é verdade, quer dizer, investimento vai ter influência dessa taxa. Então, se ela aumentar, as pessoas vão ganhar mais e se ela diminuir, ganham menos. Até aí tudo bem. Agora, a questão toda é que ela tem influência na taxa de juros do país quando você vai comprar a prazo. Então, aquelas pessoas vão comprar a prazo ou qualquer tipo de financiamento, é a taxa Selic. Então, se ela aumentar, você está prejudicando o consumidor. E aí ele vai pagar mais do que vale aquele produto. Então, é uma taxa básica de juros para todo mundo. Então, se você for comprar financiado, mesmo carnê, qualquer coisa que você comprar, essa taxa tem influência nela. Então, se aumenta, é ruim para o consumidor, nesse sentido. E ela é muito utilizada para a questão da inflação. Então, a gente tem a inflação, que é o aumento sistemático dos preços dos produtos, roupa, eletrodoméstico, alimentação. Então, ele tem uma variação que a gente chama de inflação. E essa inflação ela é muito complicada, porque se ela estiver aumentando, o consumidor perde o poder de compra dele. Então, o que você comprava no mês passado, se teve inflação, você não consegue comprar esse mês, certo? Então, essa taxa de juros, essa Selic, ela é utilizada para poder diminuir o consumo, porque nós temos na economia aquilo que a gente chama lei da oferta e da procura. Então, o que acontece? Se você tem uma procura muito grande, que a gente chama de demanda, demanda ou procura pelo produto, se você tem muita gente procurando produto e a oferta é pequena, o preço vai lá em cima, aumenta. Agora, se você tem uma oferta maior e a procura, a demanda, o pessoal comprando pequeno, o preço cai. Então, o que acontece na economia é exatamente isso. Às vezes as pessoas, todo mundo quer comprar, está comprando, o preço aumenta. Aí, eles compram financiado também, muito financiado. Então, quando o governo aumenta, quer dizer, o governo não, o Banco Central, que ela é independente. Então, quando o Banco Central, que é responsável por isso, que ele aumenta a taxa Selic, as pessoas inibem o consumo, as pessoas deixam de consumir. E se elas deixam de consumir, a inflação para. Então, é usado para isso a taxa Selic. Só que ela tem um lado contrário que é ruim para a economia, porque aí ela está inibindo o consumo. Se as pessoas não estão consumindo, a economia para. A economia não está evoluindo. E isso é ruim para o país. Atualmente, a gente tem o dado aqui que a taxa está em 15%. A gente tem aqui a evolução da última década. Olha só, vou pedir para colocar aqui para a gente. E eu queria te perguntar o que isso afeta de imediato na rotina de quem tem contas a pagar. Se você comprou antes, não tem nenhum problema, porque ela já foi calculado. Agora, se você estiver utilizando, você vai comprar agora, aí é ruim, aí vai ser usado essa taxa. Então, por isso que ela vai inibir o consumo no momento que ela teve a alta. Então, por isso que ele vem aumentando de pouquinho em pouquinho. Quer dizer, eles aumentam e ficam olhando como é que está a inflação.
Se a inflação diminuir, se as pessoas consumirem menos e a inflação diminuir, aí para. Pode até cair. Né? Vai acontecer, uma hora vai acontecer isso. Né? Se a inflação estiver no controle, estiver baixa, né? Dentro da meta ali que não prejudica a população, aí essa taxa vai abaixando para poder a economia evoluir de novo. Até que chega um momento que ela vai ser preciso aumentar. Então, é bastante complicado isso aí, né? E para o governo, obviamente, que é ruim, né? Porque aumentando a taxa, as pessoas não estão consumindo, né? Consomem menos, e aí entra menos dinheiro, menos impostos, e aí o governo fica complicado com isso. E, Luiz, o que as pessoas costumam sentir como primeiro impacto? É o aumento nos juros do cartão de crédito, no crédito pessoal ou até mesmo no financiamento? Qual que chega primeiro para o consumidor ou para os cidadãos comuns? Não, ela chega para todos, é imediato, né? Agora, só que o complicado disso é a questão do cartão de crédito, né? O cartão de crédito e exatamente cheque especial, né, que as pessoas usam, que é muito fácil usar, né? Esse que é o problema todo. É muito fácil as pessoas, porque você tem na mão e você tem lá um dinheiro que você pode usá-lo. Então as pessoas acabam usando, né? E aí não consegue pagar, entra no rotativo. Aí esse rotativo vai entrar a Selic. Então olha quanto que ele vai pagar, 15%. Isso aí, juros compostos, né, vai chegar a quase 400% ao ano. Então, puxa, eu fico até arrepiado de pensar nesses juros. Então, por isso que eu aconselho sempre, né? Cuidado, sai for cheque especial. Então, não entra nisso. É preferível um empréstimo pessoal que você falou, que você pode negociar com o teu gerente. Então, de repente, pode conseguir até um juros melhor, mas conversando. Agora, cartão de crédito, cheque especial, aí não tem jeito. Você vai pagar realmente essa taxa Selic. E como que a alta da taxa Selic ela afeta diretamente o preço das parcelas? Porque hoje é muito comum parcelar, né, aqui no nosso país. E, por exemplo, também de um carro financiado. Sim, é lógico, torno a repetir. Esse tipo de financiamento você pode conversar, né? Então você pode talvez negociar esse tipo, o valor dos juros. Então, de repente, pode até a taxa Selic não estar sendo utilizada. Isso é um outro problema. Como hoje você tem oferta de automóvel, sem juros. Uhum. Né? A gente já viu bastante isso, né? A promoção, então, financiado sem juros. Né? Então, isso aí você pode negociar. Né? O que preocupa, né, o pessoal no banco, né, aquele empréstimo pessoal, você pode negociar. Agora, esses dois que eu falei, que são, por isso que eles são os piores que tem, né, o cartão de crédito, desde que você entre no rotativo, tá? Se você não entrar no rotativo, não tem problema, aí você não está financiando. Você não está pagando isso aí. Então, o cheque especial e o cheque especial, né? Cheque especial, o dinheiro está lá, o pessoal olha, né? Eu vou usar. Pronto. Uhum. Aí, quando cai o salário, não paga aquilo, aí os juros realmente vai entrar essa Selic. E a Selic é muito alta. E como eu havia dito, é um grande costume das pessoas hoje fazerem compras parceladas. E quem faz compra parcelada sente algum efeito? Sente, não, é exatamente essas pessoas que vão sentir isso, né? Aquelas que compram, por isso que eu estou falando, é ruim isso. E o governo, aí o Banco Central vai inibir essas pessoas de não comprarem, entende? Financiado. Então, aí elas deixam, não, o juros está muito alto, aumentou a taxa Selic, aí ela vai comprar, vai ver o preço, quanto que isso aí está sendo influenciando nesse valor, aí ela acaba não comprando. Então, essa é a ideia do Banco Central, aumentar a taxa Selic para não deixar as pessoas que compram financiado diminuir. Aí elas não compram e a inflação, então, aí nesse caso, a demanda, né, a compra diminui, a oferta continua a mesma, aí você equilibra e tem uma inflação menor. E a gente estava falando justamente sobre isso, de comércio e compra, oferta e procura. E quais são os setores do comércio e do mercado que são os primeiros afetados com essa taxa, com esse aumento dessa taxa? São esses eletrodomésticos, por exemplo, é um deles, né? Que as pessoas usam mais. A questão de roupa também, né? Agora, o que a gente não tem é a questão da alimentação, né? A alimentação, primeiro que eu acho que a alimentação, ninguém compra a prazo. Quer dizer, entre aspas, né? Uhum. Porque se alguém está comprando alimentação a prazo,
né, no cartão de crédito ou financiado, esse cara está com a vida dele complicada, porque a alimentação, né, ele é básico. Esse, todo mundo tem que ter o dinheiro reservado direitinho para poder comprar. Então, se alguém está numa situação dessa, porque realmente está ruim. Então, esse é o setor que afeta menos, tá certo? Agora, os outros, né, automóveis, né, roupa, eletrodoméstico, esse é o que vai entrar. Então, é nisso aí que vai inibir o consumo, esses vão vender menos e aí acaba prejudicando essa cadeia aí. E um supermercado, uma farmácia, um comércio de bairro, como que ele vai sentir essa alta? E como que isso vai chegar também até o consumidor final? Lógico, porque esses comerciantes, né, eles não compram à vista, né? Eles compram a prazo também. Então eles vão ter que pagam alguns juros que com a Selic aumentou. E aí o que ele vai fazer? Vai repassar para o consumidor. Ele não vai levar o prejuízo. O empresário, né, é lógico, o empresário não vai sair de prejuízo. Ele passa tudo, ele repassa para o consumidor. Pronto, aí já está o consumidor novamente entrando pelo cano aí, porque ele é sempre o finalzinho lá, né? Ele é que paga tudo. E você explicou como que isso chega até o consumidor final. E em que momento a gente deve parar e pensar... que momento a gente deve parar e pensar quais os hábitos de consumo a gente tem que parar diante da alta da taxa Selic? Eu acho que é importante, né, essa questão do consumo, principalmente das famílias, né, você tem que tomar muito cuidado, né, sabe? Então, às vezes você compra certas coisas que às vezes você nem usa, entende? Você acaba prejudicando a tua alimentação. Então, essa questão da alimentação ela é sagrada, porque ela é a tua sobrevivência. Agora, as outras coisas você compra se sobrar o dinheiro, né? Então, inclusive, eu costumo sempre fazer 3 perguntinhas antes de comprar qualquer coisa, né? Então, a primeira pergunta, eu preciso desse objeto? Quantas coisas que às vezes a gente compra e que nem usa. Você gasta, às vezes, um dinheiro que poderia ter sido usado para outra coisa e não vai usar. Então, eu preciso desse objeto, né? Aí, eu preciso desse objeto. Eu faço a segunda pergunta, eu tenho dinheiro para comprar esse objeto? Se eu não tenho, acabou, porque eu não tenho, como que eu vou comprar? Aí o cara vai financiar, aí vai pagar a taxa Selic. Tu não tem, não compra. Agora eu ainda faço a terceira pergunta. Eu preciso e eu tenho dinheiro. Tem que ser agora? De repente, uma geladeira. Eu preciso comprar uma geladeira, minha geladeira está velha, mas está funcionando. Espera um pouquinho. De repente vem aí o Black Friday, quem sabe tu compra num preço bom, ou no final do ano, em janeiro, percebe? Então, eu acho que é muito importante fazer essas 3 perguntas, né, que eu faço, meus filhos fazem, minha família toda, para a gente não comprar as coisas assim que, às vezes, você, por impulso, né? E aí tu acaba gastando. E além de impulsos, né, o que você acredita que mais influencia as pessoas a consumirem tanto nos dias atuais? É a facilidade, é a propaganda que você tem não só na televisão, né, mas no celular. Você abre o celular, que a primeira coisa que vem é uma propaganda aqui dizendo, né? Não compra, é oferta, metade do preço. Gente, isso é complicado, mas não é para você, para mim também. Quem não gosta de consumir, aí começa a ver as coisas, né? Ainda mais agora na internet, com o celular aí, é muito perigoso, tem que tomar cuidado, né? Tá certo? Minha esposa mesmo agora comprou lá 10 toalhas por 100 e pouco. Isso há 2 anos atrás, até agora não recebeu a toalha. Entende? Então tem que tomar cuidado, né? Porque a facilidade das coisas, né? Isso faz com que as pessoas, né? É normal, nós somos seres humanos, né? Mas tem que tentar inibir isso aí. Por quê? Para você não ficar endividado. Essa é que a minha preocupação é essa aí. A família ficar endividado. E isso pode acabar com uma família. Isso aí, né, tem histórico aí de pessoas até, né, suicídio, tudo por causa de uma situação financeira ruim. E para os que já possuem dívidas, como que a gente pode explicar de uma maneira simples por que eles sofrem ainda mais com esse aumento da taxa Selic? Sim, porque, né, quer dizer, você já tem uma dívida, né? E aí você precisa de outras coisas. Aí quando vem essas outras coisas, já vem com a taxa Selic maior. Aí você não vai poder adquirir, porque você já tem uma dívida aí, então você não vai acumular, e aí você vai acabar ficando inadimplente, né?
que esse é o índice alto que nós temos, né, das famílias de inadimplente. Inadimplente, então, é complicado, né? Porque dívida você pode até ter se for saudável, né? Eu sou contra a dívida. Por quê? Porque tu está pagando juros. Né? Então, acho que a gente tem que guardar o dinheiro e comprar à vista. Isso é fatal. Pagar o valor original da coisa, né? Exatamente. Aí tu pode negociar, pode até cair mais até o preço, né? Tá certo? Então, isso eu acho que é fatal. Agora, você vira para mim e fala, Laureano, mas uma casa, uma residência, o sonho da casa própria. Tá bom, é difícil você comprar à vista. Por isso que existe aí já um juros especial para você adquirir tua casa, tá certo? E aí sim, aí dentro do teu orçamento, ver a prestação, você adquirir sua casa própria. Porque pagar aluguel é um dinheiro jogado fora, né? Você não tem retorno. Então eu prefiro ter a tua casa própria ali, financiado pela Caixa, alguma coisa assim, e que você pague. Então é uma dívida saudável. Agora, essas outras que a gente está falando, por impulso, o cara já está endividado, aí aumenta a taxa Selic, vai comprar outra coisa, a prestação já está com aqueles juros maior, aí é uma bola de neve e você acaba ficando inadimplente. Então as pessoas têm que tomar cuidado, né? Para não cair assim nesses juros altos e acabar ficando inadimplente. E também é um jogo, né, que às vezes as empresas ou até mesmo os bancos fazem para que paguem mais caro futuramente também os endividados, não é? De certa forma. Não tenho dúvida. Embora, né, isso não é bom para ninguém, né? Essa questão das pessoas estarem muito endividadas, inadimplentes, na realidade não é bom para ninguém, não. Nem para o governo, né? O governo que eu falo são os três, né? Estadual, municipal e federal, e também para as empresas. Isso não é bom, não. Porque se você está inadimplente, você está no cadastro negativo, tu não pode comprar mais. Mas você é um potencial comprador. Percebe? Então, é interessante. Por isso que agora você vê até uns programas que facilitam as pessoas a acabarem com a dívida. Entendeu? Tiram os juros para dar um alento para ele poder consumir de novo. Então, não é bom para ninguém. Para a economia, isso aí não é bom. Então, por isso que eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. Né? Os empresários, os bancos, né? O governo e as pessoas também, porque senão não adianta, se as pessoas não tiverem ciência disso, né, que isso é ruim para ela também, aí não adianta. Luiz, a gente vai fazer uma breve pausa agora e daqui a pouco a gente volta para continuar nosso bate-papo. Ótimo. O TCE vai para uma breve pausa e no próximo bloco o assunto é sobre finanças, estratégias para o planejamento familiar e perspectivas econômicas. Não saia daí!